Shalom, queridos. Hoje é Ezequiel capítulo 13. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. O povo de Deus se encontrava em uma situação conflitante. Deus está lhes concedendo mensagens através de Ezequiel, mas há também falsos profetas que os desviam para longe da verdade. Vemos Deus suplicando a seu povo que pare de atender aqueles que, com falsidade e mentiras, ficam ou fingem falar a mensagem de Deus, induzindo o povo a construir casas, reforçar os muros de Jerusalém para protegê-los no dia da batalha. Os falsos profetas podem ser facilmente identificados por suas mensagens de paz, quando ao seu redor a realidade é de guerra e problemas. E o profeta está dizendo paz, paz. Eles procuram obter o favor de Israel, dando falsas esperanças, colocando cal nas paredes fracas que constroem, mas que não resistem, caem diante dos ventos fortes. Esses falsos profetas não apenas enganam as pessoas, mas procuram desacreditar os verdadeiros profetas. A ira e castigo de Deus certamente virão sobre esses falsos profetas. Não pode se enganar, queridos, porque Deus está de olho nos profetas. Nós estamos vivendo nos últimos dias da Igreja na Terra, como eu sempre falo, Atos capítulo 2, versículo 17, diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Aí que está o perigo. Porque nós todos que recebemos a Jesus somos os profetas e as profetisas. Mas nesse meio você sabe que sempre Jesus falou que teria o joio. Então no meio desses filhos e filhas tem um joio, que estão no meio, parecem verdadeiros profetas, mas eles não são. Por quê? Porque eles pregam coisas que puxam o povo para eles, não para Deus. Ah, mas eu tenho tantos seguidores. Seguidores para eles, para Jesus, só é aquele que fala o que Jesus falou. Nós só temos que ter cuidado para não interpretarmos o que Jesus falou errado. Mas você acha que uma mensagem como essa está errada? Por exemplo, eu falo há mais de 20 anos na frente do povo, falando de que Jesus, quando ele veio, ele não veio desfazer as leis, ele veio para nos dar o direito a ter o Espírito Santo e ter nossos corações quebrantados pelo Espírito de Deus, coração que era de pedra se transformar em carne, para nós estarmos ouvindo e obedecendo, porque com o Espírito Santo a gente pode todas as coisas, inclusive obedecer a Deus. Estamos fortalecidos por Ele, se formos dirigidos por Ele. Então, essa é a graça, mas você vê, está bem claro, eu acho que não precisa você estar procurando profundos estudos de teologia para identificar essa palavra do Senhor Jesus, que não é aceita por milhares, porque tem muitos falsos profetas, né? E já conseguiram convencê-los que não, que a gente mesmo se prostituindo, mas que a gente não vai ter nenhum problema, não vai ter problema se arrependendo da prostituição. Ele diz na sua palavra que ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então, aqueles que se arrependem porque realmente são filhos, e aí nunca vai deixar de ser filho, porque sempre vai se arrepender do que faz de errado. Mas nós sabemos que tem aqueles que estão achando que
pode fazer tudo e viver achando que tá beleza porque está na graça, não. É com duras provas. Você tem que se arrepender, porque ser filho se arrepende mesmo. Confessou, arrepende e deixa. É isso que é a graça, porque você, com o Espírito Santo, já tem mais possibilidade que na antiga aliança o profeta falava, mas as pessoas que ouviam não tinham o Espírito dentro, só tinha a voz de Deus através do profeta. Hoje não, tem uma profetisa falando aqui que está na sua frente, e se for filho de Deus, também tem o Espírito Santo. Mas Deus coloca alguém na frente da obra dele, sempre foi assim. Mas diante, nosso tempo é diante de outros profetas. Se eu estou na igreja, se não tem nenhuma pessoa incrédula ali, são todos convertidos, todos estão me ouvindo e todos têm o Espírito Santo. Agora, porque Deus gosta de hierarquia, ninguém pode mudar, soberano, é soberano ele. Ele sempre teve alguém acima para estar enchendo mais, para fazer a obra dele e dar direção para o povo. Então, é essa a diferença. E aí, profetas que vêm no meio, que são o joio, né? Os falsos profetas, no meio dos que estão cheios do Espírito Santo, do que tem o Espírito Santo, tem o joio que está no meio, é parecido. E eles começam a tentar convencer as pessoas que não é bem assim. Você imagine que, como eu pego. Eu cito essa palavra porque é mais difícil quando se trata da gente renunciar à carne no sentido de sexo. Você vê que na Bíblia toda tem pessoas que caíram, pessoas de grande relevância, de uma vida relevante de espiritualidade, como Davi, por exemplo, e caiu por causa do sexo. Mas se a gente começar a falar e não tiver os falsos profetas para estarem desviando o povo do que nós estamos ensinando, termina-se as pessoas se convertendo, se arrependendo, não ficar achando que está certo. Mesmo que caia, mas vai saber que estava errado, vai saber que precisa se arrepender. Mas com os falsos profetas, como é que nós vamos casar sem beijar na boca? Que é o homem que vai querer? O homem que você tem marcado pelo Senhor, que já desde a fundação, a fundação do mundo, quando o Senhor já tinha você em mente, Deus você não vê por acaso, também a pessoa que você vai casar não vem por acaso, é dada por Deus. Então essa pessoa, ela vem assim, querendo santidade, e vai beijar no altar, e vai beijar à vontade depois que sair do altar, depois de disser o sim, isso aí. Então, veja Mateus 5:28, vê se você tem alguma teologia, algum estudo profundo para me tirar dessa situação, porque eu estou com essa palavra há mais de 20 anos, entendendo isso desde a minha juventude, porém eu não via as pessoas falarem, eu ficava sempre sabendo, somente eu sou profeta, somente eu vou falar o que Deus está falando aqui, aí fiquei calada durante anos, mas dentro de mim, Deus já tinha me falado sobre isso desde a minha juventude. Aí, na minha idade de adulto, eu, como líder do ministério, apesar de não estar registrada ainda como vice-presidente do ministério, mas já era líder, porque estava ao lado do apóstolo Elias, que é o presidente. E eu aí comecei a falar. Agora eu quero que, estou esperando que alguém, porque o profeta pode ser julgado se ele está interpretando ou não a palavra. Os outros são profetas também. Hoje está um tempo gostoso que todos têm o Espírito Santo. Não é porque eu sou a líder que não posso falhar. Então, que as profetisas que estão na minha frente, que eu estou liderando, me descubra, por favor, um estudo profundo para mudar a minha ideia, que eu creio que é a ideia de Jesus, das pessoas casarem na santidade. Como é que eu vou começar um ato sexual e ficar terminando, parando, interrompendo? Porque um beijo na boca é o início de um ato sexual. Então a pessoa fica namorando, quando é para namorar dentro do casamento, que permite tanto, tudo isso, beijo na boca, carícia no casamento. As pessoas fazendo isso antes de casar, dando problema para o físico e para o espírito. Porque ninguém é feliz, ninguém tem o que Deus planejou no sexo fora do casamento. Tem satisfação carnal, mas o sexo foi feito por Deus para ver o prazer físico, o prazer emocional e o prazer espiritual. Só Deus faz isso e é dentro do casamento. É por isso que é saudável, é representando Jesus e a igreja. O casamento é representando Jesus e a igreja. É algo saudável, algo maravilhoso.
Mas como as pessoas encontram falsos profetas que tiram da cabeça deles que Mateus 5:28 é verdade, é palavra de Deus, então o profeta que fala a verdade, que diz o que a Bíblia está dizendo, entra em situação difícil. Até aqui, eu não vi ninguém provar que isso aí está interpretado errado. Eu só sei que as pessoas não querem fazer, mas não está interpretado errado. Mas se alguém, por acaso, achar que está vendo nossa casa, eu recebo qualquer pessoa, aí você vai mostrar onde foi que se encontrou a interpretação errada, e eu vou pedir perdão a todo o povo que está na minha frente, porque já tem anos e anos, desde a minha juventude, que Deus me fala sobre isso. Eu acredito que é Deus. E quando cheguei à fase de líder, falei, e até hoje eu estou esperando que alguém que é profeta de verdade esteja junto comigo pregando essa verdade. Louvado seja Deus. Falsos profetas sempre existiam, está aqui Ezequiel capítulo 13 falando deles, atrapalhando o profeta aqui. Os falsos profetas são demais, viu? Meu Deus do céu. Então, esta condição de Israel antes da destruição final de Jerusalém pelos babilônios nos lembra e nos adverte de que, como Israel moderno, vivemos na terra do cativeiro de Satanás. Enquanto Deus envia mensagens, advertência para o seu povo, o inimigo traz falsos profetas e mestres que proclamam mensagens de formas sedutoras a fim de enganar o povo de Deus. Somente aqueles que amam a Deus e a verdade serão capazes de resistir aos enganos do tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim e só alguém que realmente ame a Deus vai conseguir vencer os falsos profetas. Continuar falando. Você crê, você sabe que é Deus falando, continue falando. Eu continuo sendo vista como uma louca. Na verdade, eu sou louca mesmo por Jesus. Se eu falar a palavra dele interpretada errado, não é por querer para trazer alguém para mim, dizendo se eu falar desse jeito, agradando o povo, mudar a palavra para querer para mim, isso eu nunca fiz. Eu posso falar interpretado errado se for porque eu não consegui captar tudo que o Espírito Santo me falou, mas não de propósito para chamar as pessoas à minha atenção. Então, eu não sou falsa profeta porque eu nunca peguei palavra de Deus para poder atrair multidões. Eu só pego a palavra de Deus, que na verdade a palavra de Deus não vai atrair multidões de fiéis com interpretações erradas da Bíblia. Eu posso interpretar errado por não saber mesmo, não ter captado. E aí eu não tenho nenhum problema se você vier falar comigo, a senhora não captou bem o que Deus está falando aqui. Não tem problema, que eu vou me consertar com maior alegria de saber que eu serei usado pelo Senhor toda a minha vida da maneira correta, como Ele está falando a sua palavra. Não tenhamos cuidado com o falso profeta e quando você encontrar um profeta verdadeiro, por favor, siga, custe o que custar, porque Deus usa os profetas para trazer os seus recados. E hoje os recados estão dentro da Bíblia. Aí Deus traz aquela coragem ao profeta para falar o que está dentro da Bíblia, escondido que ninguém quer falar. Só quer falar o que vai chamar a atenção de si mesmo para poder atrair multidões. Em nome de Jesus, entendam isso e não desistam de estarem firmes na palavra. Leia a palavra. Por isso mesmo que eu lendo a palavra, vocês têm condição de ver quem é de falso profeta que está vindo. Porque tudo que aquele verdadeiro profeta fala, você vai encontrar na Bíblia. E se você mantém o propósito que você está recebendo desde maio de 2023, estudar a Bíblia o tempo todo, em casa, no discipulado. Então, se tem esse propósito, se está obedecendo, você está livre de falso profeta, porque é impossível que você estudando a sua Bíblia em casa, diariamente, como está sendo sugerido, e você tendo seu discipulado toda semana, é impossível que você ainda vá ser enganada por falso profeta. Porque é impossível alguém estar na intimidade com a palavra de Deus e ser enganado. Geralmente quem é enganado é porque não tem
costume de estar lendo a Bíblia, porque Deus deixou o seu Espírito para ensinar. Se você tem esse amor à palavra, você jamais vai ser enganado pelo falso profeta. Eu me lembro, já falei, vou falar novamente, que uma vez eu estava no culto de oração e alguém se levantou como falso profeta para dar os seus recados, dizendo ele que era recado de Deus, entre aspas, e aí diz, alguém está aqui dormindo à vontade com seu marido. Eu já contei isso no discipulado, estou repetindo agora. Alguém está dormindo à vontade do seu marido. A pessoa era eu, porque eu estava no culto de oração de pessoas que não usavam brincos. E como eu queria orar, e nem lembrei, porque eu respeito o ambiente que eu vou, quando eu ia, agora não tenho mais tempo, de ir para culto de oração de qualquer outro irmão que ore, de gosto de orar, mas só do meu ministério mesmo. Então não posso mais ir. Mas eram pessoas amigas de outros ministérios que gostavam de orar. Mas no meio sempre tem um joiozinho. E aí, dizendo, falando que tem mulher casada aqui dormindo à vontade com o marido. Agora, se esse profeta, falso profeta, encontra uma pessoa que não lê Bíblia, eu estava frita, eu ia sair daquele culto de oração, chegar em casa, vestir um roupão, uma roupa bem estranha, me cobrindo toda para meu marido não me ver, porque eu não podia dormir à vontade com meu marido. Mas como eu sei a Bíblia, eu sei que a Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas como agradar o marido, e eu sei que meu marido, e eu acho que nenhum marido por aí afora vai gostar de sua mulher dormir cheia de roupa. Tem que dormir à vontade mesmo, e de preferência de roupas lindas e que sejam bem à vontade. Então, porque eu sei a palavra, eu não fui cair naquela conversa do diabo. Mas se eu não soubesse, ia sair daquele culto de oração contaminada e chegar em casa e dizer, meu marido estava no culto de oração e o profeta falou que eu tenho que dormir cheia de roupa para respeitar você, para não estar exposta para você. Já pensou uma coisa dessa? Então, cuidado. Tem joio. Os falsos profetas são joio que está no meio. Jesus falou. E só pode ser retirado naquele grande dia que ele vier, porque parece muito. São muitos parecidos. Então, tenha cuidado. Fique em oração, em jejum e ouça o seu profeta que fala realmente o que Deus está mandando. Se você tem uma vida de oração, você tem visão, você entende quando é de Deus e quando não é. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.